Véspera de Natal. A neve caía sobre as janelas geladas do restaurante mais exclusivo de Boston, onde o champanhe fluía e o riso ecoava em todas as mesas. Todas as mesas, exceto uma. No canto, uma mulher de 72 anos estava sentada sozinha na sua cadeira de rodas, os seus brincos de diamantes refletindo a luz das velas, a sua lagosta intocada a esfriar. Eleanor Whitmore construiu um império de US$ 3 bilhões. Música. Naquela noite, ela não conseguiu comprar uma única pessoa para partilhar a sua refeição. Os seus dedos tremiam enquanto levavam um guardanapo aos olhos, e foi então que a porta se abriu. Jerome Carter, um pai solteiro com um casaco gasto, entrou com a neve a cair-lhe dos ombros, segurando a mão da sua filha de 6 anos, Penny, com um vestido vermelho de Natal, música 2 tamanhos acima do seu. A recepcionista moveu-se para redirecioná-los, mas Penny já tinha parado no meio do caminho, com os olhos fixos na senhora idosa e lágrimas a rolarem pelo rosto. Antes que Jerome pudesse impedi-la, música Penny caminhou diretamente em direção à mesa da bilionária e perguntou suavemente: "Por que está a chorar, senhora?" Nenhum deles sabia que aquele único momento mudaria as suas vidas para sempre. O restaurante Charles Música era a tradição natalícia de Eleanor Whitmore há 43 anos. Na época em que o seu marido Robert ainda era vivo, eles reservavam a mesa de canto junto à janela, aquela com a melhor vista da neve a cair. Música. Pediam lagosta Thermidor, partilhavam uma garrafa de Chateau Margaux de 1978 e observavam as famílias à sua volta a celebrar, de mãos dadas, sob música, a toalha de mesa de linho branco. Robert sempre dizia que o Natal não era sobre os presentes debaixo da árvore, mas sobre o calor que se podia ver nos olhos de alguém. Música quando olhavam para si. Eleanor nunca entendeu o que ele queria dizer até ele partir. Música. O acidente aconteceu numa terça-feira, uma terça-feira comum que se tornou a linha divisória de toda a sua existência. Um caminhão de entregas passou um semáforo vermelho na Commonwealth Avenue. E em 3 segundos, Eleanor perdeu o marido Música de 39 anos e o uso das pernas. Os médicos disseram que ela tinha sorte de estar viva. Mas, deitada naquela cama de hospital, com metade do corpo a recusar-se a responder aos seus comandos, Eleanor questionava-se que tipo de música sorte eles estavam a falar. A fisioterapia durou 18 meses. Aprender a navegar pelo mundo, música de uma cadeira de rodas, levou mais tempo. Mas a parte mais difícil foi voltar para uma cobertura vazia, música, onde os óculos de leitura de Robert ainda estavam na mesinha de cabeceira, esperando que ele, música, voltasse para casa. Naquela noite, o restaurante fervilhava com a celebração. À sua esquerda, um jovem casal alimentava-se mutuamente com mordidas de mousse de chocolate, seus anéis de casamento refletindo a luz das velas. À sua direita, 3 gerações de uma família brindavam e explodiam em risadas com uma piada que Eleanor não conseguia ouvir. Atrás dela, um pai colocou a filha nos ombros para que ela pudesse tocar o lustre de cristal, e as risadas dela se elevavam acima da suave música do piano. Em todos os lugares para onde Eleanor olhava, ela via uma conexão. Para onde quer que olhasse, via o que tinha perdido. O seu filho James não falava com ela há 11 anos. A última conversa que tiveram foi neste mesmo restaurante, nesta mesma mesa. Quando ela lhe disse que não iria ao casamento dele porque tinha uma fusão para finalizar em Tóquio, ele chamou-a de insensível. Ela chamou-o de ingrato por tudo o que ela tinha sacrificado para construir o império que um dia seria a herança dele. As palavras que trocaram naquela noite deixaram feridas que nenhum dos dois sabia como curar. James mudou-se para Seattle com a sua esposa, e Eleanor soube por conhecidos em comum que tinha 2 netos que nunca conhecera. 2 pequenos seres humanos que partilhavam o seu sangue, mas não a sua vida. A lagosta no seu prato estava fria. O champanhe tinha perdido as bolhas. Eleanor levantou o guardanapo e pressionou-o contra os olhos, sem se importar mais se alguém a via. Ela tinha 72 anos. Tinha os 3 bilhões em ativos, 17 propriedades em 4 continentes e uma fundação que levava o seu nome. Mas na véspera de Natal, ela não conseguia encontrar uma única pessoa com quem compartilhar uma refeição. O dinheiro, música, o poder, o império que ela passou a vida inteira a construir, nada disso podia preencher a cadeira à sua frente. Nada disso podia trazer de volta o calor da mão de Robert na sua.
Nada disso podia desfazer as palavras que ela disse ao seu filho nesta mesma música-sala. A porta se abriu e uma rajada de ar frio varreu o restaurante. Elelanar olhou para cima com a visão embaçada e viu um homem parado na entrada, com neve grudada nos ombros do seu casaco de langasto. Ele era alto, com ombros largos que denotavam trabalho físico e o rosto corado pelo frio. Mas o que chamou a atenção de Eleanor não foi o homem em si. Era a pequena mão que ele segurava, pertencente a uma menina com um vestido vermelho de Natal, que ficava 2 tamanhos acima do seu corpo minúsculo. O cabelo castanho claro da menina estava preso num rabo de cavalo simples, adornado com uma pequena fita vermelha, e os seus olhos estavam arregalados enquanto ela observava os lustres de cristal, as toalhas de mesa brancas e os clientes elegantemente vestidos, que pareciam virar-se e olhar para ela. A recepcionista aproximou-se deles com um sorriso que não chegava aos olhos. Eleanor não conseguia ouvir o que estava a ser dito, mas conseguia ler a linguagem corporal, a avaliação subtil do casaco gasto e do vestido grande demais, os gestos de desculpa, a sugestão de que talvez eles se sentissem mais confortáveis noutro lugar. Os ombros do homem enrijeceram. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o que parecia ser um comprovativo de reserva, mostrando-o à recepcionista com dignidade silenciosa. Eldelanar observou a confusão passar pelo rosto da recepcionista enquanto ela verificava o livro, e o seu sorriso se tornava um pouco mais genuíno. Mas antes que o homem pudesse ser conduzido à sua mesa, a menina escapou do seu aperto. Penny Carter tinha um dom que o pai não compreendia totalmente, mas aprendera a confiar. Ela conseguia ver coisas que os adultos não viam, coisas escondidas sob a superfície dos sorrisos, das conversas triviais e das convenções sociais. A sua mãe costumava chamar isso de superpoder, a capacidade de olhar para alguém e saber exatamente o que essa pessoa precisava, mesmo quando ela própria não sabia. Quando a mãe de Penny estava a morrer no hospital, ela fez Penny prometer que usaria o seu dom para a música espalhar bondade por onde quer que fosse. O mundo tem pessoas suficientes que desviam o olhar, sussurrou a sua mãe. Música. Seja alguém que olha mais de perto. Então, quando Penny entrou no restaurante chique com todo o seu brilho e esplendor, seus olhos não se detiveram nos lustres ou na árvore de Natal decorada com o que pareciam ser diamantes reais. Em vez disso, seu olhar percorreu a sala até pousar na velha senhora sentada sozinha no canto. A mulher tentava se esconder atrás do guardanapo, mas Penny podia ver as lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Ela podia ver a cadeira vazia à sua frente. Ela podia ver a comida intocada que revelava um apetite perdido devido à dor. Antes que seu pai pudesse impedi-la, Penny atravessou o labirinto de mesas, passando entre garçons carregando bandejas de prata e casais absortos em conversas. Ela parou bem na frente da cadeira de rodas de Eleanor e olhou para ela com a franqueza sem filtros que só as crianças possuem. "Por que está a chorar, senhora?" perguntou ela. A sua voz era suave, mas clara, cortando o ruído ambiente do restaurante como um sino. Eleanor baixou o guardanapo e deu por si a olhar para um par de olhos brilhantes cheios de preocupação genuína. "Penny." Jerome alcançou a sua filha, ligeiramente ofegante e profundamente consciente de que todos os olhos no restaurante se voltavam para eles. "Peço desculpa, senhora." Ela não queria incomodar. "Vamos, querida, deixe a senhora em paz." Ele estendeu a mão para Penny, mas a filha permaneceu parada no lugar. Eleanor olhou para o pai envergonhado. Depois, voltou a olhar para a criança, que se recusava a desviar o olhar das lágrimas. Algo naquele rosto pequeno e teimoso lembrava-lhe a si mesma naquela idade, antes de aprender a endurecer o coração, antes de aprender que a vulnerabilidade era uma fraqueza a ser eliminada. "Não faz mal", ouviu-se Elelanar dizer. A sua voz soou-lhe estranha aos seus próprios ouvidos, enferrujada por falta de uso. Há quanto tempo não falava com alguém fora das reuniões de negócios e dos empregados domésticos? Estava apenas a recordar alguém que perdi. Penny acenou com a cabeça solenemente, como se isso fizesse todo o sentido. Enfiou a mão no bolso do seu vestido largo e tirou um pedaço de papel dobrado num pequeno retângulo. Era um cartão de Natal feito à mão, decorado com desenhos a lápis de cera de flocos de neve e uma estrela torta. "Fiz isto para alguém especial", disse Penny, estendendo-o para Eleanor. "Mas acho que você precisa mais dele."
As mãos de Eleanor tremiam ao aceitar o cartão. Ela abriu-o cuidadosamente e dentro, escritas com a caligrafia irregular de uma criança, estavam 5 palavras. Ninguém deveria estar sozinho. As lágrimas que Eleanor tentava conter romperam-se. Ela apertou o cartão contra o peito e chorou abertamente, os ombros a tremer com a força das emoções que mantinha reprimidas há anos. Chorou por Robert, por James, por todos os aniversários e feriados que perdeu enquanto perseguia negócios que pareciam tão importantes na altura. Chorou pela avó que nunca foi, pela esposa que nunca mais poderia ser, pela mãe que falhou completamente. Jerome observou alarmado enquanto o simples gesto da sua filha reduzia uma das mulheres mais poderosas de Boston às lágrimas. Ele não reconhecia Eleanor Whitmore. Nunca tinha frequentado os círculos onde o rosto dela seria familiar. Tudo o que viu foi uma mulher idosa solitária numa cadeira de rodas, que agora soluçava incontrolavelmente, atraindo olhares preocupados dos outros clientes. Senhora, sinto muito se a incomodamos, disse ele, colocando uma mão protetora no ombro de Penny. Vamos deixá-la em paz. Eleanor estendeu a mão e agarrou o pulso dele com uma força surpreendente. Por favor, disse ela com a voz embargada. Por favor, não vá embora. Estou sentada sozinha nesta mesa há 3 horas. Você e a sua filha poderiam se juntar a mim para jantar? Jerome hesitou. Ele trouxera Penny ao restaurante Charles como uma surpresa de Natal, usando o resto das suas economias para fazer uma reserva no lugar que a mãe dela sempre sonhou visitar. Denise costumava recortar fotos do restaurante de revistas, descrevendo em detalhes vívidos os pratos que queria experimentar, a atmosfera que queria vivenciar pelo menos uma vez na vida. Ela nunca teve a oportunidade. O cancro levou-a antes que pudessem pagar por algo além da cafetaria do hospital. Mas ali estava essa elegante desconhecida oferecendo-se para partilhar a sua mesa. E algo nos seus olhos, uma solidão tão profunda que era quase visível, fez Jerome reconsiderar o seu instinto de recusar educadamente. O meu nome é Eleanor, disse a mulher quando se sentaram nas cadeiras à sua frente. E peço desculpa pela minha reação à gentileza da sua filha. Normalmente não sou tão emotiva. Jerome apresentou-se e apresentou Penny, reparando como os olhos da idosa se demoravam na sua filha com algo que se aproximava de admiração. O empregado apareceu e ofereceu os menus, e Jerome tentou não deixar que os preços o fizessem estremecer visivelmente. Uma única entrada aqui custava mais do que o seu orçamento semanal para compras de supermercado. Eleanor deve ter notado o seu desconforto, porque afastou os menus e fez o pedido para a mesa com autoridade tranquila. Confie em mim, disse ela com um leve sorriso. Venho aqui há décadas. Sei o que é bom. Quando o primeiro prato chegou, uma sopa delicada com um sabor que Jerome nunca tinha experimentado antes, a conversa começou a fluir. Eleanor perguntou sobre a escola de Penny, as suas disciplinas favoritas, os seus sonhos para o futuro. Penny respondeu a cada pergunta com a seriedade de uma testemunha no Senado, explicando que queria ser médica, como aqueles que tentaram salvar a sua mãe, ou talvez professora, ou talvez alguém que fizesse aqueles lindos brinquedos de madeira que ela via nas vitrines das lojas. Ao ouvir falar de brinquedos de madeira, Jerome cerrou os dentes de forma quase imperceptível. Mas Eleanor percebeu. E tu, Jerome? Perguntou ela. O que fazes? Ele respirou fundo e respondeu com as mesmas palavras que tinha dito a inúmeros potenciais empregadores nos últimos 3 anos. Sou artesão, trabalho com madeira, restauração, carpintaria. Posso construir ou consertar praticamente qualquer coisa com as minhas mãos. Ele fez uma pausa e acrescentou com uma leveza forçada. Mas o que faço principalmente hoje em dia é aceitar trabalhos ocasionais onde os encontro. Os tempos estão difíceis. Eleanor inclinou-se ligeiramente para a frente com o seu instinto empresarial a entrar em ação apesar do ambiente. Um artesão sem trabalho estável numa cidade cheia de edifícios em ruínas. Parece um desperdício de talento. O prato principal chegou. Lagosta que praticamente derretia na língua. Mas Eleanor mal tocou no seu. Ela estava muito absorvida na história de Jerome, que ele contava com uma mistura de orgulho e dor. Ele tinha aprendido o ofício com o avô, que o tinha aprendido com o pai, que passou toda a vida numa pequena cidade de New Hampshire a construir móveis que as famílias guardavam por gerações. Jerome passou 15 anos aperfeiçoando suas habilidades, construindo uma reputação em sua comunidade
como alguém que podia restaurar móveis antigos à sua glória original, que podia olhar para uma peça danificada da história e ver o que ela deveria ser. Então Denise adoeceu. As contas médicas se acumularam mais rápido do que ele podia pagá-las. Ele vendeu suas ferramentas, sua oficina, tudo o que havia construído. Ele fez empréstimos cujos juros cresciam mais rápido do que ele podia compreender. E quando Denise morreu, deixando-o sozinho com uma filha de 3 anos e uma montanha de dívidas. Jerome descobriu que a sua reputação não significava nada para os bancos e senhorios que exigiam o pagamento. Desde então, ele trabalhava em 3 empregos. Turnos noturnos num armazém, trabalhos de fim de semana como faz tudo, qualquer coisa que pagasse e ainda lhe permitisse ir buscar Penny à escola. O sonho de voltar ao seu ofício parecia mais distante do que nunca. Candidatei-me a todas as empresas de restauração em Boston, disse Jerome com a voz monótona devido ao cansaço das repetidas rejeições. Todas elas disseram a mesma coisa. Não tenho o diploma certo, não tenho as conexões certas, não me encaixo na cultura da empresa. Ele soltou uma risada amarga. O que eles querem dizer é que não tenho um diploma chique de alguma universidade da Ivy League. Aprendi o meu ofício à moda antiga, com as minhas mãos, e aparentemente isso já não é suficiente. A expressão de Eleanor endureceu. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Passara 50 anos no mundo dos negócios, vendo pessoas talentosas serem ignoradas porque não se encaixavam na ideia limitada que alguém tinha do que era o sucesso. Penny estivera a trabalhar silenciosamente em algo durante todo o jantar, as suas pequenas mãos dobrando e amassando o guardanapo até formar um origami. Agora, ela apresentava a sua criação a Eleanor, um guindaste de papel, ligeiramente torto, mas feito com cuidado evidente. A minha mãe ensinou-me a fazer isto, disse Penny. Ela disse, se fizeres 1000 guindastes, tens direito a um desejo. Já fiz 207, mas dou-os a pessoas que parecem tristes. Porque talvez elas precisem mais de desejos do que eu. Eleanor aceitou o grow com a mesma reverência que mostraria a um artefacto de valor inestimável. O que desejas, Penny? Perguntou ela suavemente. A menina olhou para o pai e depois voltou a olhar para Eleanor. Desejo que o papá volte a construir coisas bonitas. Ele costumava sorrir o tempo todo quando estava a construir. Naquela noite, depois de Jerome e Penny terem ido para casa com as sobras e o número privado de Eleanor, escrito num guardanapo de linho, Eleanor sentou-se na sua cobertura, rodeada pelo silêncio que normalmente tentava preencher com o ruído da televisão. Mas, naquela noite, ela não ligou a televisão. Em vez disso, sentou-se à janela, observando a neve cair sobre a cidade que ela ajudara a moldar, segurando o origami de Penny numa mão e o cartão de Natal feito à mão na outra. Algo tinha mudado dentro dela durante aquele jantar. Uma placa tectônica de emoção que ela há muito acreditava estar permanentemente congelada. Na manhã seguinte, Eleanor ligou para Margaret Chen, sua assistente pessoal há 23 anos. Preciso de tudo o que você puder encontrar sobre um homem chamado Jerome Carter, disse ela. Marceneiro mora em Boston, tem uma filha pequena. Margaret não fez perguntas. Em 48 horas, um dossiê completo chegou à secretária de Eleanor. Jerome Carter, 38 anos, formou-se como o melhor aluno de uma escola profissionalizante que já não existia. 15 anos de excelência comprovada em restauração de móveis e carpintaria personalizada. Clientes que elogiavam a sua atenção aos detalhes, a sua capacidade de entender exatamente o que uma peça precisava sem que lhe dissessem. Depois vieram as páginas mais sombrias. Denise Carter, falecida aos 34 anos de cancro do ovário. Contas médicas no valor total de $473 mil, a maior parte das quais continuavam por pagar. Agências de cobrança, pontuações de crédito destruídas. Notificação de despejo entregue e evitada por pouco graças a uma intervenção de última hora de uma igreja local. E candidatura após candidatura a empresas de restauração em toda a Nova Inglaterra, todas rejeitadas com variações da mesma recusa educada. Uma empresa citou a falta de credenciais formais. Outra se preocupou com sua formação não tradicional. Uma terceira simplesmente afirmou que havia decidido seguir uma direção diferente. Mas o que mais chamou a atenção de Eleanor foi uma pasta de fotografias que Margaret havia conseguido de alguma forma, com imagens do trabalho de Jerome antes que as contas médicas consumissem tudo.
Havia uma secretária vitoriana que ele tinha restaurado com qualidade de museu, com a madeira incrustada a brilhar como nova, um conjunto de cadeiras artesanais que pareciam pertencer a um catálogo. O mais impressionante de tudo, uma série de brinquedos de madeira que ele tinha feito para a Penny. Um cavalo de baloiço com crina de cavalo verdadeira. Uma casa de bonecas com portas e janelas que funcionavam. Uma caixa de música que tocava uma melodia que a sua esposa cantarolava para a filha todas as noites. O trabalho artesanal era extraordinário. O amor por trás de cada peça era visível em cada detalhe. Eleanor passou os 3 dias seguintes a pensar. Ela consultou os registros da sua própria empresa, a Whitmore Properties, um império imobiliário que possuía alguns dos edifícios mais antigos e historicamente significativos de Boston. Muitos desses edifícios precisavam desesperadamente de obras de restauração que eram constantemente adiadas, porque era difícil encontrar e manter artesãos qualificados. Ela pensou nos programas de aprendizagem que sempre quisera iniciar. As iniciativas comunitárias que tinham sido deixadas de lado à medida que os lucros ganhavam prioridade. Pensou no legado que deixaria para trás quando partisse. No quarto dia, Eleanor ligou para Jerome. Tenho uma proposta de negócio para si, disse ela. Não é caridade, é negócio. Preciso de alguém para liderar uma nova divisão na minha empresa focada na preservação e restauração histórica. O salário é competitivo. Os benefícios incluem cobertura de saúde completa para si e para a Penny, e há um fundo educacional que cobrirá os estudos dela até a faculdade. O silêncio do outro lado da linha se prolongou tanto que Eleanor pensou que a ligação tivesse caído. Quando Jerome finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Senhora Whitmore, agradeço o que está a tentar fazer, música, mas não posso aceitar um cargo que não conquistei. Não serei caso de caridade de ninguém. Eleanor sorriu, embora Jerome não pudesse ver. Ela esperava essa resposta, torcia por ela. Na verdade, um homem que aceitasse uma esmola não era o tipo de homem que ela queria liderando essa iniciativa. Deixe-me ser clara, disse ela, sua voz assumindo o tom de aço que intimidava as salas de reunião há décadas. Eu não faço caridade. Eu faço investimentos e passei os últimos 3 dias a analisar o seu trabalho, Jerome. A secretária que restaurou para a família Peton está atualmente avaliada em $40.000. As cadeiras que construiu para a Sociedade Histórica de Boston estão em exposição permanente. Não precisa da minha ajuda. O que eu preciso é do seu talento. Eles encontraram-se na cobertura de Eleanor na semana seguinte. Jerome chegou com as suas melhores roupas, um casaco de fato ligeiramente grande demais, comprado em tempos melhores, e uma gravata que Penny tinha escolhido por ter pequenos martelos estampados. Eleanor reparou nos detalhes com apreço. Ali estava um homem que se orgulhava da sua aparência, mesmo quando as circunstâncias tornavam isso difícil, que deixava a filha escolher a gravata porque a alegria dela era mais importante do que a sua dignidade. Ela conduziu-o pelo apartamento até ao seu escritório privado, onde plantas cobriam todas as superfícies. A Whitmore Properties possui 37 edifícios que estão listados no Registro Nacional de Locais Históricos, começou Eleanor. A maioria deles está em diferentes estados de abandono porque o trabalho de restauração é caro e os empreiteiros que realmente sabem o que estão a fazer são raros. Quero mudar isso. Quero criar uma divisão dedicada inteiramente à preservação desses edifícios, devolvendo-lhes a sua glória original e adaptando-os para uso moderno. Ela fez uma pausa, observando o rosto de Jerome enquanto ele estudava as plantas. Quero que seja você a liderá-la. Não por causa do que aconteceu no restaurante, mas porque é a pessoa mais indicada para o cargo. Jerome caminhou lentamente pela sala, examinando as fotografias e os planos com um olhar experiente. Os seus dedos traçaram o contorno de uma moradia em Beacon Hill que tinha sido construída em 1823, observando os danos causados pela água na cornija e os reparos inadequados que tinham sido feitos ao longo dos anos. Este edifício, disse ele baixinho, quem quer que tenha trabalhado nele nos anos 70 não fazia ideia do que estava a fazer. Usaram o tipo errado de madeira para os reparos. Vai apodrecer por dentro se ninguém o consertar corretamente. Os olhos de Eleanor brilharam. É exatamente por isso que preciso de si. Os empreiteiros que contratei seguem instruções, mas não conseguem ver o que você acabou de ver em 30 segundos. Mas Jerome ainda não tinha terminado a sua análise.
Passou para outro conjunto de plantas. Esta mostrava um centro comunitário em Dorchester que estava abandonado há anos. E esta? Perguntou ele. A expressão de Eleanor vacilou. Essa propriedade está programada para demolição. O custo da restauração excede o seu valor de mercado. Jerome virou-se para ela com um olhar repentinamente feroz. Valor de mercado? Quer dizer quanto dinheiro pode ganhar com isso? O desafio pairou no ar entre eles. Eleanor encontrou o seu olhar sem vacilar. Sim, é exatamente isso que quero dizer. Convença-me de que estou errada. O que se seguiu foi uma conversa de 2 horas que variou de técnicas de construção a impacto na comunidade e ao verdadeiro significado de valor. Jerome argumentou que o valor de um edifício não podia ser medido apenas em dólares, que o centro comunitário em Dorchester tinha sido o coração do bairro por 60 anos antes que a negligência fechasse as suas portas. Eleanor resistiu, exigindo números, projeções, provas de que a restauração fazia sentido financeiro. No final, chegaram a um entendimento que surpreendeu ambos. Jerome aceitaria o cargo, mas apenas se tivesse autoridade para realizar projetos com base nas necessidades da comunidade, bem como no potencial de lucro. E Eleanor forneceria os recursos, mas apenas se Jerome concordasse em orientar jovens de comunidades carentes, transmitindo as suas competências a uma nova geração. Há mais uma condição, disse Eleanor enquanto apertavam as mãos. Quero que inicie um programa de aprendizagem. Encontre jovens que o lembrem de si mesmo naquela idade. Talentosos, trabalhadores, ignorados. Dê-lhes a oportunidade que ninguém lhe deu. Jerome apertou a mão dela com mais força. Por um momento não conseguiu falar. O sonho que tinha enterrado há 3 anos, o sonho de não apenas praticar a sua arte, mas também de a transmitir, de repente parecia possível novamente. Senhora Whitmore, você tem um acordo, disse ele. O anúncio da nova divisão de preservação histórica causou um choque nas propriedades Whitmore. Eleanor construiu a sua empresa com base em riscos calculados e avaliações cuidadosas. E para ela, criar de repente um departamento inteiro liderado por um artesão desconhecido, sem experiência corporativa, parecia completamente fora do seu caráter. Os membros do conselho solicitaram uma reunião de emergência. O diretor financeiro, um homem chamado Douglas Harrington, que há anos se posicionava para assumir o cargo quando Eleanor inevitavelmente se aposentasse, liderou a ofensiva. Com todo o respeito, Eleanor, disse Douglas, com uma voz cheia de condescendência que nada tinha a ver com respeito. Este Jerome Carter não tem diploma de pós-graduação, nem experiência em gestão, nem histórico em ambientes corporativos. Os nossos acionistas esperam que tomemos decisões com base em qualificações, não em conexões pessoais. Ele deixou a implicação pairar no ar. Eleanor olhou ao redor da sala para os rostos dos membros do conselho, alguns solidários, outros céticos, outros abertamente hostis. Ela havia construído essa empresa do nada, tornado cada um deles ricos além das suas expectativas, e agora eles questionavam o seu julgamento. Deixem-me falar sobre qualificações, disse Eleanor, sua voz baixa, mas chegando a todos os cantos da sala. Passei as últimas 2 semanas a rever os nossos contratos de restauração dos últimos 5 anos. Sabem o que descobri? Atrasos, custos excedentes, trabalhos que tiveram de ser refeitos porque os empreiteiros que contratamos, com diplomas impressionantes e currículos excelentes, não sabiam a diferença entre carvalho branco e carvalho vermelho. Entretanto, Jerome Carter tem um histórico documentado de concluir projetos abaixo do orçamento e antes do prazo. O seu trabalho foi destaque em revistas de arquitetura e exibido em museus. Douglas não estava pronto para admitir. Isso é muito bom para projetos pequenos, mas estamos a falar de uma divisão que vai lidar com contratos de milhões de dólares. Como sabemos que ele consegue gerir nessa escala? Eleanor sorriu, mas não havia calor nesse sorriso. Da mesma forma que sabíamos que tu conseguias gerir quando te promovi de contabilista júnior há 20 anos, Douglas. Tomei uma decisão com base no potencial. Eu estava certa sobre ti. Estou certa sobre Jerome Carter. Ela virou-se para se dirigir a toda a diretoria. Quem quiser apostar contra o meu julgamento é bem-vindo a apresentar a sua demissão. Caso contrário, essa discussão está encerrada. O primeiro dia de Jerome na Whitmore Properties foi um exercício de resistência. O escritório sussurrava enquanto ele caminhava pelos corredores.
Os assistentes evitavam o contato visual. Os gestores de nível médio encontravam motivos para estar noutro lugar quando ele entrava numa sala. Douglas Harrington fez questão de marcar reuniões que coincidissem com as sessões de orientação de Jerome, forçando-o a perder apresentações cruciais. Ao almoço, Jerome sentava-se sozinho na cafetaria, comendo uma sanduíche que tinha trazido de casa, enquanto as mesas de funcionários olhavam cuidadosamente para qualquer lugar, menos para ele. Mas Jerome já tinha enfrentado o pior. Ele enterrou a sua esposa enquanto os credores ligavam para o seu telefone. Explicou à sua filha por que o Natal seria modesto naquele ano, no ano seguinte e no outro. Engoliu o seu orgulho em entrevistas de emprego, onde homens com metade da sua idade olhavam para as suas mãos calejadas e a sua falta de diplomas e decidiam que ele não valia o tempo deles. Então, comeu a sua sanduíche, revisou os seus arquivos de projetos e começou a fazer uma lista dos edifícios que mais precisavam da sua atenção. Deixaria o seu trabalho falar por si. Sempre tinha sido assim. O primeiro projeto que Jerome selecionou não foi uma escolha fácil. A moradia em Beacon Hill teria sido um começo mais seguro. Localização prestigiada, valor histórico claro, necessidades de restauração relativamente simples. Em vez disso, Jerome escolheu o Centro Comunitário de Dorchester, que Lelanar tinha marcado para demolição. Passou 3 semanas no local a documentar cada rachadura na fundação, cada mancha de água no teto, cada centímetro do edifício que outros consideravam irrecuperável. Em seguida, apresentou as suas conclusões ao conselho numa reunião que Douglas Harrington tentou cancelar 2 vezes. Este edifício foi construído em 1922, Jerome começou, com voz firme, apesar dos rostos céticos ao redor da mesa. Serviu como ponto de encontro da comunidade por 60 anos. Casamentos foram realizados aqui. Crianças aprenderam a ler nestas salas. Quando o bairro passou por tempos difíceis, era aqui que as pessoas vinham em busca de ajuda e esperança. Ele clicou no slide seguinte, mostrando o estado atual de deterioração. O que vocês veem aqui não é apenas dano estrutural. É o resultado de negligência deliberada. Os proprietários anteriores permitiram que este edifício se deteriorasse porque queriam uma desculpa para o demolir e vender o terreno a promotores imobiliários. Douglas interrompeu com um suspiro teatral. Isto é tudo muito comovente, Sr. Carter. Mas os números não mentem. A restauração custaria 2 a 3 milhões de dólares. O valor atual da propriedade é de 800 mil. Isso representa uma perda líquida de 1,5 milhões. Jerome não vacilou. Sr. Harrington, agradeço a sua preocupação com os resultados financeiros, mas deixe-me mostrar-lhe o que os números realmente dizem. Ele clicou num novo slide, revelando uma análise detalhada dos custos que fez vários membros do conselho inclinarem-se para a frente nas suas cadeiras. As estimativas anteriores baseavam-se em empreiteiros que teriam destruído o edifício e começado do zero. Estou a propor uma abordagem diferente, uma restauração direcionada que preserva os materiais originais sempre que possível, combinada com infraestruturas modernas escondidas dentro da estrutura existente. A minha estimativa para esta abordagem é de 950 mil dólares e posso concluí-la em 8 meses, em vez de 18. A sala ficou em silêncio. Lelanar observou Douglas a procurar uma resposta. Esses números são otimistas. Ele finalmente conseguiu. Acreditarei neles quando os vir. Jerome olhou nos seus olhos. Então observe. Nos 8 meses seguintes, Jerome provou que todos os céticos estavam errados. Trabalhou ao lado da sua equipa, em vez de dirigir a partir de um escritório, com as mãos tão sujas como as de qualquer um. Encontrou fornecedores locais que podiam fornecer materiais por uma fração do custo cobrado pelos fornecedores nacionais. Recrutou 4 aprendizes entre os jovens do bairro, a quem toda a vida tinham dito que nunca seriam ninguém, e ensinou-lhes competências que lhes seriam úteis durante décadas. Quando surgiram problemas imprevistos, como sempre acontece em trabalhos de restauração, Música Jerome encontrou soluções criativas que se mantiveram dentro do orçamento, e o centro comunitário reabriu numa tarde quente de setembro. Música, 6 semanas antes do previsto e 200 mil dólares abaixo do orçamento. O bairro compareceu em peso. Idosos que se lembravam de dançar nesses salões há 50 anos. Famílias jovens que ouviram histórias dos seus avós. Crianças que corriam pelas salas restauradas com uma alegria que não podiam conter. O noticiário local cobriu o evento.
O presidente da Câmara fez um discurso e Jerome ficou em silêncio num canto, observando Penny passar as suas pequenas mãos pelo corrimão de madeira que ele mesmo esculpiu, um corrimão com o mesmo padrão que o seu avô lhe ensinara décadas atrás. Mas a maior inovação de Jerome veio depois da cerimônia de inauguração. Ele anunciou que a divisão de restauração lançaria um programa formal de aprendizagem, oferecendo vagas remuneradas a jovens de comunidades que haviam sido negligenciadas pelas escolas profissionais tradicionais e pelas práticas de contratação das empresas. Tive a sorte de aprender com o meu avô, disse Jerome durante o seu breve discurso. Nem todos têm essa vantagem, mas o talento existe em toda a parte, e é hora de pararmos de fingir o contrário. O primeiro grupo de 12 aprendizes começaria no mês seguinte, aprendendo não apenas carpintaria e restauração, mas também gestão de projetos e competências empresariais. Elelanar observou o sucesso de Jerome à distância no início, recebendo relatórios semanais que a deixavam mais orgulhosa a cada mês que passava. Mas, à medida que as estações mudavam, a sua saúde também mudava. Os médicos usavam palavras como progressivo, degenerativo e confortá-la. Palavras que Elelanar compreendia muito bem. O seu corpo estava a falhar de maneiras que nenhum dinheiro poderia consertar. Passava cada vez mais tempo na sua cadeira de rodas, depois na sua cama, observando a neve cair pela janela e pensando em todo o tempo que tinha desperdiçado a perseguir coisas que não importavam. Douglas Harrington, resmunga, viu uma oportunidade no declínio de Eleanor. Começou a fazer propostas discretas aos membros do conselho, sugerindo que a empresa precisava de uma liderança mais forte durante este período de incerteza. Questionou a viabilidade a longo prazo da divisão de restauração. Insinuou que o julgamento de Eleanor tinha sido comprometido pela doença e pela emoção, e recomendou em reuniões que Eleanor estava demasiado fraca para participar, que a posição de Jerome Carter fosse reavaliada assim que os projetos atuais fossem concluídos. Jerome soube dessas maquinações por Margaret Chen, assistente de Eleanor, que tinha desenvolvido uma lealdade protetora tanto para com a sua chefe como para com o homem que Eleanor defendia. Eles estão a planear encerrar o programa de aprendizagem, disse Margaret a Jerome durante uma conversa discreta no corredor. Douglas diz que não é rentável. Jerome cerrou os dentes. O programa de aprendizagem já havia treinado 23 jovens, muitos dos quais passaram a ocupar cargos em tempo integral na empresa ou abriram seus próprios negócios. Dizer que não era rentável era como dizer que o oxigênio era desnecessário. Naquela noite, Jerome fez algo que nunca havia feito antes. Ele visitou Eleanor em sua cobertura, levando Penny com ele. Eles a encontraram sentada à janela em sua cadeira de rodas, mais magra do que ele se lembrava, mas com os mesmos olhos perspicazes que nada deixavam escapar. Penny imediatamente subiu no apoio para os pés da cadeira de rodas de Eleanor e começou a contar-lhe sobre a escola, sobre o guindaste que ela tinha feito naquele dia, sobre como o pai dela a tinha deixado ajudar a lixar um pedaço de madeira na oficina. Eleanor ouviu com um sorriso que transformou o seu rosto, apagando anos de preocupação e solidão. Ouvi dizer que Douglas está a tomar medidas, disse Eleanor depois que Penny adormeceu no sofá. Jerome assentiu. Não estou preocupado comigo mesmo. Já sobrevivi a coisas piores do que a política corporativa. Mas os aprendizes, ele parou, música incapaz de terminar a frase. Eleanor estendeu a mão e segurou a dele, com um aperto fraco, música, mas determinado. Jerome, passei toda a minha vida lutando batalhas como esta. Estou cansada demais para lutar outra. Mas você não está. Ela fez uma pausa, reunindo forças. Há algo que preciso de lhe dizer, algo que deveria ter feito há meses. O que se seguiu foi uma confissão que Elelanar guardava há anos. Ela contou a Jerome sobre James, sobre o jantar de Natal em que escolheu o trabalho em vez da família, sobre os 11 anos de silêncio que se seguiram. Ela contou-lhe sobre os netos que nunca conhecera, os aniversários que perdera, o orgulho que a impedira de pegar no telefone e simplesmente dizer que sentia muito. Eu achava que tinha todo o tempo do mundo, disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu achava que sempre haveria outra oportunidade para consertar as coisas. E agora, Jerome apertou a mão dela. Não é tarde demais, disse ele. Nunca é tarde demais. Na manhã seguinte, com Jerome e Penny ao seu lado, Eleanor fez uma ligação que vinha adiando há mais de uma década. James atendeu ao quarto toque com uma voz cautelosa, mas não hostil.
A conversa que se seguiu foi hesitante e dolorosa, cheia de silêncios que se estendiam como abismos, mas foi um começo. James concordou em visitar Boston no mês seguinte para levar a sua esposa e filhos para conhecer a avó que eles nunca tinham conhecido. Quando Eleanor terminou a chamada, olhou para Jerome com algo próximo da paz. Obrigada, disse ela, por me lembrar o que realmente importa. A inauguração do Whitmore Center for Historical Preservation aconteceu numa manhã fria de outubro, exatamente um ano depois daquela fatídica véspera de Natal, em que um bilionário solitário e um pai solteiro em dificuldades se cruzaram pela primeira vez. O edifício, um armazém lindamente restaurado no distrito de Seaport, abrigava não apenas escritórios, mas também oficinas, salas de aula e espaços de exposição que mostravam o melhor do patrimônio arquitetônico de Boston. Políticos e líderes empresariais misturavam-se com artesãos e aprendizes, todos reunidos para celebrar o que se tinha tornado a iniciativa mais comentada da história recente da cidade. Jerome estava no pódio, olhando para uma multidão que incluía os seus aprendizes, os seus colegas e os membros da comunidade que o tinham apoiado quando mais ninguém o fez. Penny estava sentada na primeira fila ao lado de Eleanor, que insistiu em comparecer apesar das preocupações do seu médico. Ao lado de Eleanor estavam James, a sua esposa e os dois filhos, que chamavam Eleanor de avó com cada vez mais naturalidade. A família que havia se desfeito estava lentamente a ser reconstruída. Uma conversa de cada vez, um feriado de cada vez. Quando vim para Boston, há 15 anos, Jerome começou. Eu tinha o sonho de construir algo que durasse, algo que continuasse de pé muito tempo depois de eu partir. Ele fez uma pausa, olhou para Penny, depois para Eleanor, e em seguida para as fileiras de rostos jovens que encontraram neste programa uma oportunidade que pensavam que nunca teriam. Eu pensei que ele se referia a edifícios. Eu estava errado. As coisas que duram não são feitas de madeira e pedra. São feitas de momentos. Momentos de bondade, momentos de coragem, momentos em que alguém decide ver o potencial em vez das limitações. Ele contou a história da véspera de Natal, de entrar num restaurante onde se sentia deslocado, da recusa obstinada da sua filha em desviar o olhar da dor de outra pessoa. Falou da escolha de Eleanor de dar uma oportunidade a um estranho, de apostar a sua reputação na capacidade dele quando mais ninguém o fazia. Ele reconheceu os obstáculos que enfrentaram juntos. O ceticismo, o elitismo, a sabotagem silenciosa que o perseguiu em todos os corredores da empresa. Ainda há pessoas nesta empresa que acham que eu não pertenço aqui. Música, disse ele, e uma onda de risos desconfortáveis percorreu a multidão. Provavelmente tem razão, música. Eu não pertenço à versão deles desta empresa, mas esta empresa está a mudar, quer eles gostem ou não. O programa de aprendizagem já tinha formado mais de 50 jovens, um terço dos quais tinha sido contratado a tempo inteiro pela Whitmore Properties. A divisão de restauração tinha concluído 12 grandes projetos, todos dentro do prazo e abaixo do orçamento, revitalizando bairros que tinham sido negligenciados durante décadas. Mais importante ainda, Jerome tinha provado que fazer o bem e ter sucesso não eram mutuamente exclusivos, que investir nas pessoas e nas comunidades podia gerar retornos que iam muito além do relatório de lucros trimestral. Após os discursos, o corte da fita e as visitas às novas instalações, Eleanor pediu a Jerome e Penny que ficassem para trás. O edifício esvaziou-se, deixando apenas os três na sala de exposições principal, rodeados por fotografias da cidade que estavam a trabalhar para preservar. A Eleanor enfiou a mão na bolsa e tirou um documento que Jerome reconheceu imediatamente. Os papéis do Centro Comunitário de Dorchester. Estou a transferir a propriedade deste edifício para a comunidade, disse Eleanor. Ele pertence a eles. Sempre pertenceu. Estou apenas a corrigir um erro. Jerome pegou os papéis com as mãos ligeiramente trêmulas. Pensou no seu avô, que passou a vida a construir móveis numa pequena oficina em New Hampshire. Pensou no seu pai, que lhe transmitiu essas habilidades, apesar de ter 2 empregos para pagar as contas. Pensou em Denise, que acreditou nele quando ele deixou de acreditar em si mesmo. E pensou em Penny, que cresceria sabendo que a bondade não era fraqueza, que a compaixão podia mover montanhas, que um único momento de conexão humana podia mudar o curso de várias vidas. O Natal chegou novamente.
Mas, este ano, a cena na cobertura de Eleanor não se parecia em nada com os jantares solitários dos anos anteriores. O apartamento estava cheio de barulho e risadas, e o caos das crianças a correr entre os quartos. James e a sua família tinham vindo de Seattle. Jerome e Penny tinham se tornado presença constante à mesa de Eleanor, a sua presença agora tão natural quanto respirar. Os aprendizes do programa foram convidados para o jantar de Natal, transformando a cobertura antes silenciosa numa celebração que se espalhava de sala em sala. Eleanor sentou-se na sua cadeira de rodas perto da janela, observando a neve cair sobre a cidade que ela ajudara a moldar. A sua saúde tinha se estabilizado, e os médicos estavam cautelosamente otimistas em relação aos meses seguintes. Mas mesmo que o dia seguinte trouxesse más notícias, Eleanor sabia que as enfrentaria de forma diferente do que tinha enfrentado tudo nos seus 72 anos anteriores. Ela já não estava sozinha. Tinha uma família, não apenas aquela em que tinha nascido, mas aquela que tinha escolhido e que a tinha escolhido. Penny apareceu ao seu lado, segurando outro guindaste de papel. Ela já tinha feito milhares deles, distribuídos a estranhos e amigos. Cada um deles trazia a mesma mensagem de esperança que ela oferecera a uma velhinha chorosa um ano atrás. "Este é para si, vovó Eleanor", disse Penny, colocando o guindaste no colo de Eleanor. "O papai diz que é por sua causa que tudo de bom aconteceu conosco." Eleanor puxou a criança para perto, respirando o cheiro do seu shampoo, sentindo o pequeno coração batendo contra o seu. "Não, querida", ela sussurrou. "Tu és a razão pela qual tudo de bom aconteceu comigo." Lá fora, a neve continuava a cair sobre Boston, cobrindo as ruas, os edifícios e o centro comunitário em Dorchester, que se tornara um símbolo do que era possível quando as pessoas escolhiam a conexão em vez do isolamento. Lá dentro, Jerome ergueu uma taça para a música brindar a época, rodeado por rostos que se tornaram tão familiares para ele quanto o seu próprio reflexo. O caminho à frente não seria fácil. Haveria mais obstáculos, mais céticos, mais momentos em que desistir parecia a escolha racional, mas nenhum deles enfrentaria esses desafios sozinho. E no canto da sala, sobre uma pequena mesa que Jerome construíra com as próprias mãos, estava um cartão de Natal feito à mão, decorado com giz de cera, flocos de neve e uma estrela torta. 5 palavras escritas com a caligrafia irregular de uma criança deram início a tudo. Ninguém deveria estar sozinho. Essas palavras trouxeram uma bilionária de volta para a sua família. Deram a um pai em dificuldades uma segunda oportunidade. Lembraram a todos que as leram que a medida mais verdadeira de uma vida não era o que se acumulava, mas o que se dava. Quando o relógio bateu meia-noite e o dia de Natal começou, Eleanor olhou para as pessoas que se tornaram a sua família. E pela primeira vez em anos, não sentiu necessidade de enxugar as lágrimas. Eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de gratidão. Eram lágrimas de uma mulher que finalmente tinha aprendido o que o seu marido tentava dizer-lhe há tantos anos, que o Natal não tinha a ver com os presentes debaixo da árvore, mas com o calor que se via nos olhos de alguém quando olhava para si. E naquela noite, para onde quer que Eleanor olhasse, via calor.